Olá pessoal, eu sou o professor Newton do canal Se Achegue à Matemática. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar da leitura de números decimais. Então nós temos aqui este número, que de uma forma assim bastante popular, de uma forma bastante cotidiana, de uma forma leiga, podemos dizer assim, nós chamamos de 254,021, né? Assim como os números decimais, nós chamamos de uma forma popular, nós chamamos de números com vírgula. Mas como que nós lemos este número, 254,021? Então, primeiramente, esse número nós vamos ler 254 inteiros e 21 milésimos. Por quê? No vídeo anterior, quando nós conceituamos números decimais, nós falamos então de partes. Então, lá na história da matemática, quando surgiram situações em que tinha que se lidar com parte de um inteiro, então, o registro através dos números decimais, isso ajudou bastante. Então é assim, o número decimal, ele tem a parte inteira à esquerda da vírgula. Então, ó, nós temos então aqui, ó, a parte inteira que fica à esquerda da vírgula. Então esse número aqui é 254 inteiros. E temos a parte decimal, que é à direita da vírgula. Então, ou seja, este número, 254 inteiros e 21 centésimos, ele vai representar mesmo, literalmente, 254, né, que é o inteiro, e mais um pedaço, que é 21 milésimos. Então, em forma fracionária, nós podemos representar este número dessa maneira, ó, na forma fracionária. 254 inteiros e 21 milésimos. 254 inteiros e 21 milésimos. Essa forma aqui, fracionária, vocês podem ver que aqui você tem um número inteiro e aqui você tem mais esse outro número. Então, isso aqui é uma forma fracionária também, só que ele leva um nome especial. Chama-se de número misto. Por quê? Porque ele tem um pedaço de número inteiro e tem um pedaço de fração. Agora, 254 inteiros e 21 milésimos. Por que nós chamamos disso? Por que nós lemos assim, dessa maneira? 21 milésimos. Então aqui eu vou passar uma dica. Eu leio 21 milésimos, por quê? Porque depois da vírgula nós temos 3 algarismos. 1, 2, 3. Depois da vírgula temos 3 algarismos. E aí o zero, né? O 1000 tem quantos zeros? Tem 3 zeros. Então isso aqui é milésimo. Então, ou seja, este número aqui vai representar, né, a parte inteira, que é 254, mais a parte, né, decimal, que é 21 milésimos. Então eu poderia escrevê-lo também dessa maneira aqui, ó, 250. Quer dizer, na verdade, 254 inteiros e 21 milésimos, né, é 254 mais isso aqui. Então, se eu somar, se você quiser fazer na calculadora, embora depois a gente vai trabalhar com a parte de operações com números decimais, você pegar isso aqui, 254, e somar, né, com esse número aqui, que é 21 milésimos, porque é 1, 2, 3, 21 milésimos, vai dar exatamente 254 inteiros e 21 milésimos. Tudo bem? Aqui ele tem, vocês podem notar que tem um zero a mais, certo? Mas esse número aqui, essa parte aqui,
continua sendo 21 milésimos. Por quê? Porque depois da vírgula nós temos 3 algarismos. Mas como aqui ele está junto com a parte inteira, então esse zero aqui, a gente tipo que esconde esse zero, para poder ele ficar nessa totalidade, 254 inteiros, né, junto com a parte inteira, e 21 milésimos. Então nós vamos colocar um outro exemplo que nós lidamos no nosso dia a dia. Vamos colocar um outro exemplo. Porque, como eu falei, os números decimais, eles estão intimamente ligados, né, com a fração, e os números decimais ele vai trabalhar com partes também. Então nós temos isso aqui, ó, isso aqui, 1,3, né, 1,3. Então nós temos a parte inteira, que é 1, então parte inteira, que é 1 inteiro. E essa parte aqui, depois da vírgula, nós temos quanto? Essa aqui é a parte decimal, né? Essa aqui é a parte decimal. Então, como que nós lemos essa parte? Nós vamos ler, então, 1 inteiro e 3 décimos. 3 décimos. Então isso mostra que nós vamos ter 1 mais 3 décimos, que sozinho a gente escreve dessa maneira, 0,3, 3 décimos. Por quê? Porque depois da vírgula nós temos uma casa só. Mas junto aqui num número só, então nós tipo escondemos esse zero, porque ele já está aqui junto com um 1, que é a parte inteira. Então, 1 inteiro e 3 décimos, que é a mesma coisa de 1 inteiro mais 3 décimos. Então nós vamos ter um pedaço inteiro, uma parte inteira, que é a totalidade, e mais 3 décimos de outra. Então a gente representa dessa maneira aqui na forma decimal. E aí vamos colocar um terceiro exemplo. De números decimais. Você sabia que ao lidar com dinheiro, você está lidando com número decimal? Então diariamente você fala 50 centavos. 50 centavos, né? 50 dividido por 100, né? 50% de R$1. Então, R$5,40. Então você está lidando com a parte inteira, que é 5, a parte inteira do real, que é 5, inteiro, fechado, mais 40 centavos, ou seja, 40%, uma outra parte do real. Então no dia a dia a gente lida com números decimais. Então outro exemplo que eu ia falar. Então nós temos isso aqui, ó. Isso aqui nós vamos ler da seguinte maneira. Nós temos o zero aqui na parte inteira, mas a gente não fala zero inteiros, né? Quando é zero, a gente não fala zero inteiros. Então a gente vai lidar somente com a parte decimal. A parte decimal. Então, como nós temos duas casas depois da vírgula, então nós vamos ler isso aqui como 80 centésimos. Por quê? Porque nós temos duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. O 100 tem quantos zeros? Tem 2 zeros. Então é 80 centésimos. E na forma fracionária, 80 centésimos, a gente escreve assim, 80 centésimos. Então nós temos esse zero aqui à direita. Então eu coloquei esse zero à direita, esse número virou 80 centésimos. Mas vamos supor que a gente colocasse um outro zero aqui, né, à direita. Então como que esse número iria virar, né? 800. E aqui nós temos quantas casas? 1, 2, 3. 800 milésimos, certo?
Então, ó, são números diferentes. Mas onde eu quero chegar com isso? Porque quando nós colocamos zeros aqui à direita, nós mudamos o número. Porém, não mudamos a quantidade. Por quê? Se eu cortar esse zero com esse zero, vai virar 8 décimos. Então, ou seja, 80 centésimos é equivalente a 8 décimos, que na forma decimal a gente escreve assim, apenas uma casa, né? Um algarismo depois da vírgula. A mesma coisa aqui, 800 milésimos. Então eu corto esse zero com esse zero com esse. Onde a gente chegou? Voltou no 8 décimos. Então, ou seja, os zeros aqui à direita, eles apenas mudam o número, mas eles não vão alterar o valor por causa dessa questão de equivalência. Agora, para cá, se eu colocar zero para cá, para a esquerda, aí já vai alterar o número. Então, é assim, né? Nós ficamos por aqui. É assim que a gente vai ler um número decimal. Então, o número decimal, ele tem a parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, e a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Quando for zero, não precisa ler zero inteiros. Mas quando for um número diferente de zero, então você vai ler, por exemplo, fosse 1, né? Então você vai ler a parte inteira como 1, e a parte decimal você vai ler como que, de acordo com a quantidade de casas aqui depois da vírgula. Se for 2 casas, você vai ler centésimos. Se for 3 casas, vai ler milésimos. Se for 4 casas, décimos de milésimos, e assim por diante. Tudo bem? Então hoje nós ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se achegue à matemática e venha viver a sua experiência.